Desde a formação do Estado capitalista, democrático e liberal, as funções do Estado referentes à economia foram classificadas em três tipos. Vamos falar sobre esses três tipos? Então clica em curtir, se inscreva e vamos lá! As três funções do Estado na economia que surgiram a partir do século XIX, com a formação de um Estado e de uma sociedade capitalista, democrática e liberal, são a função alocadora, distributiva e estabilizadora. A função alocadora é aquela em que o Estado vai oferecer alguns serviços, vai oferecer alguns produtos para a sociedade por diversos motivos. Como o próprio termo diz, é quando o Estado aloca determinados recursos dentro da sociedade. Se a gente parar para pensar bem, esse modelo de função alocativa precede a sociedade capitalista. Por exemplo, podemos imaginar quando um faraó egípcio construía uma pirâmide, ou seja, ele alocou recursos para uma determinada finalidade. Ou então quando um rei medieval investia em uma cruzada, ou então quando um rei na Idade Moderna, na Era das Navegações, investia em viagens extramarinas. Todas essas foram funções de fato alocadoras. A diferença para esse modelo mais atual é justamente a questão da democracia, quando essa função de alocação passou a ser em função, em razão da sociedade em si, e não apenas por causa de caprichos ou vontades do rei e de um grupo escasso de pessoas envolvidas. Essa alocação de recursos pelo Estado pode acontecer por alguns motivos. O primeiro desses motivos é quando se trata de alguma atribuição que é exclusiva do Estado e que não pode ser realizada pelo poder privado. Aqui a gente pode colocar o poder judiciário, a gente pode colocar os serviços de segurança, os serviços de defesa nacional das Forças Armadas. Esses são serviços que só o Estado pode oferecer. Não existe nenhuma concorrência. Não tem como a gente ter um policiamento privado, não tem como a gente ter presídios de forma privada, ou então que a defesa nacional, que as forças armadas sejam privadas, ou que o judiciário seja privado. São serviços que são exclusivamente de competência do poder público. Então, quando o poder público, quando o Estado coloca um juiz, coloca uma corte para decidir os diversos conflitos que existem dentro da sociedade, ou então quando o Estado coloca a polícia para cuidar da segurança da sociedade, ou então quando coloca as Forças Armadas para cuidar da defesa nacional, a gente está falando de funções alocativas em decorrência de ser uma competência natural e exclusiva do Estado. A segunda situação em que ocorre essa função alocativa é em alguns casos onde pode até haver algum grupo privado que possa vir a oferecer esse serviço. Só que o valor que pode ser recebido, a forma como você poderia distribuir o custo, é algo muito difícil para se fazer pelo meio privado, e quem vai realizar então é o poder público. A gente pode imaginar, por exemplo, os festejos de uma cidade, por exemplo, na data da sua emancipação, ou então é alguma data festiva de cunho religioso, ou então as comemorações do 7 de setembro, quando você tem uma parada militar, quando você tem diversas festividades que ocorrem. Essas festividades dificilmente poderiam ser arcadas pelo poder privado. Quem pagaria para o poder privado fazer esse tipo de evento? Não teria como a sociedade, cada um contribuir para isso acontecer. Então, quem realiza esse tipo de evento é o poder público. Da mesma forma, a gente pode pensar quando ocorre o reflorestamento de uma determinada área desmatada. O ganho do desmatamento é de toda a sociedade, porque você vai ter uma melhoria do meio ambiente que vai exercer uma melhoria, em consequência, no padrão de vida. Mas você conseguir custear isso, ratear o custo disso entre as pessoas, é algo muito complicado. Então, quem vai realizar esse tipo de ação vai ser
o poder público. Uma outra forma quando ocorre essa função alocativa do Estado na economia é quando o poder privado não realiza alguma determinada ação, não faz algum investimento e acaba que o próprio poder público que vai arcar com isso. No Brasil a gente tem uma lista de investimentos que não foram feitos pelo setor privado e quem assumiu isso foi o poder público. Investimentos na área de petróleo, na área de telecomunicação, na área de geração de energia, na área de infraestrutura, tudo isso foi realizado pelo poder público. Como você não tinha um poder privado que fizesse um investimento em siderurgia, o poder público foi e construiu a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Como você não teve investimentos privados na área de telecomunicações, o poder público é quem fez esses investimentos. A gente não tem no Brasil, por exemplo, pontes, estradas, essas estruturas de transporte que sejam feitas pelo poder privado. Isso tem começado a acontecer há poucos anos, mas historicamente não foi assim. Então, quem assume com essa função é o próprio Estado. Cabe, antes de encerrar sobre o poder alocativo, a gente falar que o poder alocativo se divide em dois tipos: a produção e a provisão. A produção é quando o próprio poder público arca com o custo de determinada obra, com determinado serviço. Se os próprios funcionários da prefeitura vão e asfaltam uma rua, a gente está falando sobre produção. Quando os próprios funcionários da prefeitura trabalham num hospital público, aqui a gente tem uma produção. Agora, se o poder público contrata uma empreiteira para construir uma ponte, aqui a gente vai ter a provisão. A provisão é quando o Estado paga algum ente privado para realizar aquela alocação de serviço ou de produto. A segunda função econômica do Estado é a função distributiva. A função distributiva nasce no contexto do final do século XIX, começo do século XX, quando começam a acontecer muitas desigualdades sociais dentro do desenvolvimento do capitalismo e começou-se a discutir se o Estado deveria ter alguma ação para mitigar essas desigualdades. Aí a gente está falando sobre desemprego, fome, moradias precárias, não ter acesso à saúde, educação, não ter saneamento básico, etc. Daí então surgiu o termo Estado de Bem-Estar Social, que seria o Estado que interveria na sociedade, interveria na economia para reduzir as desigualdades sociais existentes nela. Assim, o poder distributivo é fruto desse pensamento. O poder distributivo, como o nome diz, ele cuida de distribuição. Ele diz respeito ao Estado assumir funções para reduzir as desigualdades sociais e oferecer acesso a diversos serviços, produtos que as pessoas, e principalmente as camadas mais pobres da sociedade, não teriam acesso sem o Estado. Então, nessa função distributiva, a gente vai ter o Estado fazendo transferências de rendas, como, por exemplo, um Bolsa Família, ou então um auxílio emergencial, quando o Estado vai oferecer serviços que a população não consegue comprar com os próprios recursos, como acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia. A gente vai ter também os subsídios que o poder público coloca em alguns produtos, como por exemplo no gás de cozinha, para reduzir o preço e fazer com que essas pessoas mais pobres possam ter acesso a esses itens. Já a terceira função, que é a função estabilizadora, nasce ali no contexto da década de 1920 e 1930, com a crise de 1929 e também com o pensamento do John Maynard Keynes. A crise de 29 mais o pensamento do Keynes levaram ao desenvolvimento de algumas ideias de que o Estado deveria ter uma função de estabilizar a estrutura econômica da sociedade. Em situações de crise, em situações em que algo fugisse da normalidade ou do padrão que seja considerado aceitável na economia, o Estado então deveria fazer algum tipo de intervenção para reduzir o peso dessa situação.
a gente pode pegar, por exemplo, o caso da crise econômica de 29 e pensar até mais recentemente na crise de 2008. Como você teve um choque muito forte, causou uma enorme desestabilização econômica e com isso você pode pensar desde grandes empresas indo à falência até milhares ou milhões de pessoas perdendo seu emprego, perdendo suas poupanças. A intervenção do Estado se faz necessária para você reduzir esse impacto, para você reduzir a falência de empresas, para você reduzir o desemprego, ou seja, o Estado vai agir de uma forma a estabilizar o cenário econômico. Esse conceito de função estabilizadora também não está atrelado unicamente a situações de grandes crises econômicas. Ele também existe em situações que são corriqueiras no nosso dia a dia. Se a gente imaginar que aconteça alguma determinada situação econômica num dia e o valor do dólar suba muito. Nessas situações, o Banco Central tem uma certa tendência a começar a comprar dólar para retirar dólar do mercado para reduzir o impacto na economia. Quando o Banco Central faz essa ação de compra de dólares para reduzir a desvalorização do real, a gente está tendo uma função estabilizadora do Estado. O Estado agiu para estabilizar uma eventualidade que foge de um padrão normal ou de um padrão aceitável. A gente pode pensar em fatores como a inflação, ou como o desemprego, ou como o PIB, como também alguns casos em que a função estabilizadora vai funcionar. Se a inflação estiver muito alta, o governo vai tentar agir para reduzir. No caso do desemprego, existe uma forte pressão da sociedade para reduzir os índices do desemprego. O mesmo acontece também com relação ao crescimento econômico, o crescimento do PIB. São todos esses casos em que se espera do Estado uma intervenção para gerar uma alteração em um determinado padrão econômico, ou seja, o Estado estabilizar algo que seja fora do normal ou do aceitável. Todas essas funções econômicas do Estado caem numa discussão maior, que é aquela que diz sobre qual deve ser a extensão do Estado. Ele deve intervir mais ou menos na economia. Quando a gente fala nesse tipo de discussão, se deve haver um Estado mínimo ou se deve haver um Estado mais participativo na economia, a gente está falando sobre essas três funções. Sobre o Estado que aloca recursos, sobre o Estado que distribui recursos e sobre o Estado que estabiliza a economia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.